SBT define a nova novela que vai estrear no ano que vem na faixa infantil da noite, escrita por mais ninguém menos do que Iris Abravanel. Pois é, minha gente, o SBT está com uma nova aposta para a sua programação, a novela Patinho Feio. A trama, que já teve a sua produção cogitada em 2020, finalmente parece ganhar forma aí e promete ser um marco na história da emissora. E hoje a gente vai explorar todos os detalhes sobre esse projeto, desde a sua origem até as expectativas do público, com base aí em algumas informações que a gente encontrou, pesquisou na internet. Patinho Feio, antes de mais nada, é uma adaptação da famosa novela argentina Patito Feo, que fez sucesso em diversos países, inclusive aqui no nosso Brasil. Pois é, a história, originalmente exibida entre 2007 e 2008, conta a jornada de Patrícia, uma jovem que sofre bullying por sua aparência, mas assim com determinação e muito talento, ela conquista seu lugar no mundo. A trama mistura drama, comédia, romance e música, alguns elementos que a tornaram um fenômeno entre o público jovem. Segundo o colunista José Armando Vanucci, em sua coluna Play, do portal Alta Definição, o SBT planeja iniciar a produção de Patinho Feio no início do ano que vem, 2026. A informação foi publicada em portais também, como na Telinha, Notícias da TV. Essa decisão marca uma nova fase para o SBT, que busca novamente com a novela infantil recuperar sua força nesse segmento aí de novelas nacionais, já que fracassou com A Infância de Romeu e Julieta e A Caverna Encantada. Em 2020, o canal já havia considerado todo esse Patinho Feio, mas optou por Poliana Moça, continuação de As Aventuras de Poliana, né, que foi a maior novela em capítulos da história do SBT. A escolha por Poliana Moça naquele momento foi estratégica, já que a novela original havia conquistado uma audiência muito fiel. Só que, no entanto, com o fim de Poliana Moça, em 2023, a emissora voltou suas atenções para Patinho Feio, visto como um projeto muito promissor para essa faixa infanto-juvenil. A equipe de roteiristas, liderada novamente por Iris Abravanel, que vai continuar sendo autora do SBT, é responsável realmente antes por grandes sucessos como Carrossel, Cúmplices de um Resgate, As Aventuras de Poliana. Conforme o portal UOL, Iris deve adaptar a história original para o público brasileiro, mantendo a essência da trama, mas incluindo alguns elementos que possam dialogar com a cultura e também com os valores locais aqui do Brasil. É uma novela adaptada da Argentina para aqui o Brasil, nacional. Ela vai ser voltada novamente para o público infanto-juvenil, uma faixa que o SBT já, tem ali espaço desde os anos 80, tá? Porque a emissora se consolidou como referência e conteúdo para crianças e também adolescentes, desde Domingo no Parque, um programa de auditório, e também com novelas, que já exibiam as novelas mexicanas na década de 80. Patinho Feio promete seguir essa tradição com uma história que aborda temas como autoestima, amizade, superação, e um dos grandes diferenciais é a sua trilha sonora. Na versão original, as músicas interpretadas pelos personagens viraram hit e marcaram aí uma geração. Segundo o site de televisão Latina, o SBT aí realmente, além disso, planeja investir em uma produção musical de alta qualidade, com canções originais e adaptações que possam conquistar o público brasileiro. Além da faixa infanto-juvenil, o canal tem planos ambiciosos para poder expandir a sua produção de novelas, conforme noticiado pelo Notícias da TV. O canal pretende criar uma segunda fase de novelas. Dessa vez, em vez de ser infantil novamente, vai ser uma faixa dedicada para as novelas adultas, tá? E aí, essa nova faixa deve contar com parcerias, possivelmente com produtoras internacionais, o que pode elevar o nível aí de suas produções. A escolha de Patinho Feio como próxima novela do SBT para o ano que vem reflete a estratégia do SBT de seguir apostando em histórias infantis com potencial de conexão emocional. A trama de Patrícia, na novela Patinho Feio, que enfrenta preconceitos e, tipo Betty a Feia, descobre o seu valor muito universal, o formato e a ideia é atemporal.
Portais como o RD1 destacam que a novela pode ser uma oportunidade para o SBT abordar temas relevantes, como bullying e inclusão, de forma leve e acessível. Outro ponto que gera expectativa é o elenco. Ainda não há informações de nomes confirmados, mas o SBT tem histórico de revelar grandes talentos ou até trazer antigos artistas aí, como Maísa, Larissa Manoela, Jean Paulo, que brilharam em Carrossel, Cúmplices do Resgate, né, outros atores também, para, enfim, participar, fazer participações especiais, né, nessa nova novela. De acordo com o site Planeta TV, especula-se que o SBT, como eu falei, pode misturar atores mirins com nomes já experientes para poder dar equilíbrio à trama, pegar, enfim, atores de outras novelas. A produção de Patinho Feio também deve contar com investimentos significativos em cenografia e também figurino. A versão argentina era conhecida por seus cenários coloridos e visuais muito atraentes, que refletiam o universo jovem, tá? Segundo o portal Contigo. O SBT planeja criar ambientes que remetam às escolas e também grupos musicais da trama, com um toque, claro, brasileiro. As expectativas, para realmente essa novela são muito altas. E muita gente que esperava 2020 está realmente muito esperançoso. No México, por exemplo, a novela foi um fenômeno. Teve shows, enfim, produtos que foram licenciados. O site Televisa destaca que a história conquistou fãs. Por quê? Por sua mensagem de empoderamento. Algo que o SBT, sem dúvida alguma, deve manter em sua adaptação brasileira, né? Nessa adaptação aí de Patinho Feio. Ela também pode trazer inovações. Iris Abravanel, que segue como autora, é conhecida por incluir valores cristãos e mensagens positivas em suas novelas, como visto em Galinha de Anjo, segundo o UOL. A roteirista pode usar essa abordagem para tornar a história ainda mais assim emocionante e tocante, também inspiradora para o seu público, principalmente público jovem. O SBT tem realmente um histórico, isso aí não dá para negar e esconder, de sucesso com remakes de novelas latinas. Carrossel, por exemplo, foi uma adaptação da trama mexicana, né? Foi até exibida a novela original, depois em 2012 foi feita e foi exibida a adaptação, remake, e foi um dos maiores sucessos da emissora nas últimas décadas, conforme o site Notícias da TV. A experiência SBT com esse tipo de produção está confiante de que Patinho Feio será bem executada. A novela também pode ser uma oportunidade para o canal se reconectar, né, com o público jovem que tem migrado para plataformas de streaming. Com uma história atual e temas bastante relevantes, sem dúvida alguma, essa novela tem potencial para poder atrair aí esse público de volta, né, na televisão aberta. Só que, no entanto, o SBT tem, de certa forma, uma certa sim, vantagem de oferecer um conteúdo diferenciado, voltado aí para famílias e também jovens. Então, a novela pode ser uma alternativa leve e também, claro, emocionante para quem busca se entreter, né, e um entretenimento de qualidade. A trama também abre espaço para discussões sobre a diversidade. A história da protagonista, que enfrenta, né, preconceitos, né, por sua aparência, né, usa óculos, enfim, e pode ser realmente, sem dúvida alguma, um convite para reflexões sobre aceitação e também respeito. O canal do Silvio Santos tem a chance de criar uma narrativa inclusiva que ressoe com diferentes, né, gerações. A emissora ainda não divulgou detalhes nesse momento sobre, enfim, a escolha do diretor de Patinho Feio, mas nomes como, sem dúvida alguma, que dirigiu A Casa Encantada, como Ricardo Mantonelli, que dirigiu Carrossel, enfim, também, junto com o Renato Borito, sem dúvida alguma são cotados. A direção será crucial para dar o tom certo, né? A novela que precisa balancear humor, drama e também música. Carrossel, em 2012, como eu disse, foi um marco na história da SBT. Tá? A novela, remake da trama mexicana, estreou no dia 21 de maio de 2012 e rapidamente, naquele instante, se tornou um fenômeno. Segundo dados da Cantar Ibope, publicados pelo portal Na Telinha, Carrossel registrou uma média geral, uma média definitiva mesmo, de 12,4 na Grande São Paulo, com picos que chegavam a 15 pontos à noite.
Hoje o SBT não marca isso nem ferrando em alguns capítulos. A trama que contava a história de alunos e também professores na escola conquistou o público com seu elenco carismático e também, claro, temas relacionados. O sucesso de Carrossel não foi, sem dúvida alguma, apenas em audiência, mas também foi um sucesso em repercussão, porque a novela, naquele momento, que não tinha tanta popularização de redes sociais, assim como tem hoje, ela lançou vários jovens talentos. Larissa Manoela, Jean Paulo, né, enfim, gerou uma série de produtos, spin-offs, né, tinha álbuns de figurinhas que eu tinha brinquedos. Então, sem dúvida alguma, a trama foi um dos maiores acertos do SBT naquele tempo, porque antes o SBT fazia novelas adultas, Revelação, Vende-se o Véu de Noiva, e aí naquele período, na faixa das 8h30, foi consolidado esse espaço para novelas infantis. Hoje começa 9h05, né, mas 8h30 era que começava a novela. Aí na sequência, o SBT continuou apostando no formato com Chiquititas, que foi de 2013 a 2015, que teve média de 11 pontos, segundo o site Terra. A novela, outro remake de uma trama argentina, mantinha o foco em histórias emocionantes e também personagens jovens, atraindo famílias e também crianças. Embora não tenha superado, né, Carrossel, porque Carrossel teve 12,4 e 15 pontos em alguns capítulos, também foi um sucesso, com índices estáveis e também boa aceitação do público. Em 2015 chegou o Cúmplices de um Resgate e entrou no ar, registrando uma média de 10,9. Tá? 10,9 também era muito bom por horário. A trama que misturava drama, comédia e música teve Larissa Manoela como a protagonista, tá? E aproveitou aí o momento, né, aquele período, né, muito crucial, favorável das novelas infantis. Então a leva acabou sendo muito boa. O SBT conseguiu manter a sua liderança nesse segmento, competindo aí com novelas da Globo e também da Record, na faixa que a Record até hoje, assim como o SBT, tem as novelas bíblicas. Aí na sequência veio Carinha de Anjo, 2016 a 2018. Foi a próxima aposta e também teve uma média muito boa, 10,5. A novela, adaptada de uma trama mexicana, apresentou Lorena Queiroz como a pequena Dulce Maria e teve uma produção muito caprichada, eu assisti, muito boa, eu gostava muito da novela, ela viciada em assistir Carinha de Anjo, né? Pra mim, assim, depois que ela é a melhor novela exibida, né, é a minha opinião pessoal. Cenários coloridos, uma trilha sonora marcante, o sucesso da trama reforçou, né, a fórmula do SBT de apostar em histórias breves e familiares. Em 2018, veio Aventuras de Poliana, que marcou 11,1 de média, conforme também o portal Terra, inspirada no livro Poliana. A novela teve Sofia Valverde como protagonista e, no Jogo do Contente, foi muito elogiada com a sua mensagem positiva. Só que aí, 2018, de acordo com o site Na Telinha, a novela sofreu uma extensão excessiva, então acabou levando a uma perda de fôlego. A novela teve 564 capítulos. Aí teve uma continuação, Poliana Moça. A novela começou em 2018 e terminou em 2022. E aí em 2023 veio Poliana Moça, com média de 6,6, aí começou a cair. Aí, de 12, exibida depois da pandemia, ela enfrentou desafios, como a mudança nos hábitos do público e a concorrência com as plataformas de streaming, que cresceu muito na pandemia, né? Que as pessoas estavam em casa, a televisão só tinha notícia de Covid, então o streaming começou a crescer aí. A migração de crianças e jovens para o conteúdo sob demanda impactou demais a audiência. E depois veio a infância de Romeu e Julieta, em 2023, que teve um desempenho ainda mais modesto. De 6 de Poliana Moça, teve em média em infância de Romeu e Julieta 4,3. Então, sem dúvida alguma, essa trama foi inspirada na obra de Shakespeare, não conseguiu atrair o público esperado, sofrendo críticas sobre a falta assim, de uns conflitos iniciais e também um ritmo muito lento, segundo Na Telinha. A novela marcou o início, a partir daí, de uma grave crise na dramaturgia infanto-juvenil. E aí veio agora essa, que está no ar até hoje, no momento, A Caverna Encantada, em julho de 2024. É a mais recente. Segundo o Notícias da TV, A Caverna Encantada registrou apenas 4,2 de 12 de Carrossel, de 15 na sua estreia. A Caverna Encantada. Com Mel Summers, né, estrelada como protagonista.
Até novembro do ano passado, a média da novela era de 4 pontos. Então reflete aí, sem dúvida alguma, queda drástica em relação aos sucessos anteriores. Agora eu fiz um cálculo aqui, né, comparando a média de Carrossel, que foi 12,4 pontos, com a média agora de A Caverna Encantada, que são 4. 12,4 de Carrossel e 4 de A Caverna Encantada. A diferença é de 8,4, o que representa uma redução de aproximadamente 67% na audiência. Muito grande, cara. Essa queda é um indicativo dos desafios enfrentados pelo SBT aí nessa manutenção do seu público infanto-juvenil. A queda da audiência não pôde ser assim atribuída também só apenas na qualidade das novelas. Segundo o site Na TV, o público infantil, como eu falei, tem migrado para outras plataformas, YouTube, Netflix, Disney Plus, enfim, onde o conteúdo é disponível e sob demanda. Até o próximo que vai ser exibido agora em maio é em parceria com uma plataforma de streaming. Então, sem dúvida alguma, o público está mudado. Então o SBT precisa rever isso, né? A direção. Só que eles querem insistir, tanto que Patinho Feio é outra novela infantil. Não entendo o que eles querem. Vou continuar marcando uma audiência baixa. O horário de exibição das novelas infantis juvenis geralmente é agora às 9. E é considerado por muita gente, pelos críticos também, como um horário inadequado para crianças, né? Porque muitas delas já estão dormindo nesse horário ou estão, enfim, em outros locais, o que reduz o alcance da trama. A Caverna Encantada, por exemplo, tem apenas 8% de seu público composto por crianças de 4 a 11 anos, segundo o Notícias da TV. Outro fator é a concorrência na faixa nobre. A Record hoje exibe a novela turca Força de Mulher, e é uma novela que está tendo assim, índices superiores, chega a 10 pontos. O TNT ela explode em várias capitais do Brasil. A Força de Mulher chegou a marcar 6,7 ou até 10 pontos em alguns dias. A Globo com Renascer, Mania de Você, agora Vale Tudo, também mantém, né, a liderança com médias acima de 20 pontos. Com 20, Vale Tudo também estava um pouquinho baixa, então torna a disputa mais acirrada. A Caverna Encantada sofre com a percepção também que ser uma novela muito infantilizada, infantiliza ela demais, segundo a Na Telinha, diferente de Carrossel, que atraía também o público adulto ou seus núcleos familiares. Novela muito infantilizada, sem dúvida alguma, enjoa até as crianças. Então a trama atual foca muito em elementos de realismo, sabe? Tem bonequinho falante, fantoche. Pô, isso aí não ressoa mais com todos os telespectadores. Isso limita o seu alcance num horário competitivo. O SBT tentou reverter a queda de A Caverna Encantada com estratégias como a reexibição de capítulos à tarde, que foi uma loucura. Daniel Labiruti exibiu 6 horas da tarde capítulos de A Caverna Encantada, mas marcou 2 pontos e saiu no mesmo dia, né? Colocaram também alguns personagens de Carrossel, colocaram o Jaime, colocaram o Adriano, mas essas medidas não surtiram efeito. Nem trazendo personagens de outras novelas deu certo, e a novela continua com médias baixas de 3,8 a 4,4. Por isso que, quando A Caverna Encantada acabar em setembro ou outubro, vai ser colocada em uma novela mexicana, esperando a Patinho Feio que vai estrear ano que vem. Vamos aguardar para ver aí a edição dos próximos capítulos. Eu acho que o SBT tinha que encerrar a exibição de novelas infantis, mas a Daniela Biruti quer insistir nesse segmento. E você, o que acha disso? Qual é a sua opinião sobre Patinho Feio na programação do SBT no ano que vem? Você acha certo? A gente vai vingar? Opine aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Se cuidem e valeu!